onde vai uma obsessão? Conheçam Mary Stoffer. Mary era uma mulher de 36 anos que vivia com seu marido e seus 2 filhos. Todos eles frequentavam a igreja o qual seu marido pastoreava, e eles também eram missionários. Aliás, eles viveram por um certo tempo nas Filipinas pregando o evangelho. Mary também era professora de matemática, mas devido a todos os deveres pastorais de seu esposo, ela não conseguia ficar muito tempo trabalhando num certo lugar. No dia 16 de maio de 1980, Mary diz pro seu esposo que precisa ir ao salão de beleza com sua filha Beth, de 8 anos. Até que elas seguem até o carro de Mary e um homem armado vem na direção delas apontando uma arma e forçando elas a entrarem dentro do carro. Ele diz a Mary que entre e comece a dirigir. Beth começa a chorar desesperadamente porque é apenas uma criança e não entende o que está acontecendo. Mary tenta consolá-la, entra no carro e começa a dirigir. Ela percorre uma certa distância até que eles chegam em um lugar vazio, era tipo um estacionamento. Então ele pede que ela pare ali. Nesse momento ele manda que ela saia do banco do motorista e fique na parte de trás do carro com sua filha. Ele amarra as duas e enquanto ele faz isso, tem 2 crianças que estão brincando próximos ao local. Um deles, Jason Wilkman, fica muito curioso sobre o que está acontecendo ali. Ele se aproxima do carro e quando ele se aproxima, o sequestrador o vê, pega o menino e coloca ele dentro do porta-malas. O sequestrador então começa a dirigir e chega até uma certa reserva, como se fosse uma floresta. Então ele tira Jason de dentro do porta-malas, o leva até essa floresta, ele pega um objeto de metal e começa a golpear na cabeça do menino até que ele desfaleça. Mary e Beth pensam que ele apenas deixou o menino na floresta e voltou pro carro. Elas não imaginam que ele tinha acabado de tirar a vida de um menino de 6 anos. O sequestrador então continua dirigindo e ele para em um certo local onde tem uma van e ele tira as duas de dentro do carro de Mary, coloca elas dentro dessa van na parte de trás e continua o percurso até a sua casa. Porém, durante todo o caminho, Beth e Mary ficam orando e pedindo a Deus que as tire daquele lugar. Beth foi criada na igreja desde muito nova, então ela ficava imaginando que um anjo viria, abriria a porta do carro e as tiraria dali. Mary também era uma mulher de muita fé, então ela não parava de orar e pedir a Deus que tudo aquilo acabasse. Só que elas oravam muito alto, então diversas vezes o sequestrador parava o carro e gritava com elas, até o momento que ele não aguentou mais e colocou uma fita na boca delas. Todos chegam na casa do sequestrador e ele as leva até um armário. Esse armário tinha 21 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Tinha algumas almofadas pelo chão e umas correntes penduradas. Essas correntes ele usou para prender Mary e Beth uma à outra. Durante alguns momentos dentro do carro, Mary pensou ter ouvido o sequestrador a chamando de senhorita Stoffer, só que ela achou que isso era coisa da cabeça dela. Outra coisa que deixou ela super intrigada, não só ela como Beth também, é que o sequestrador levou algumas comidas para dentro do armário e todas essas comidas eram comidas que Mary adorava, então ela não entendia como ele a conhecia tão bem. No dia seguinte do sequestro, o sequestrador abre a porta do armário, tira Mary, deixa a Beth lá dentro, ele pega Mary e a coloca na sala, amarra ela nos móveis e começa a questioná-la, dizendo: "Você sabe quem eu sou?" Mary suplica que por favor ele as deixe ir embora ou então só deixe Beth em algum lugar, porque ela não merecia passar por isso, mas ele continua falando: "Você me conhece sim." Mary não aguentava mais e dizia pra ele que nunca tinha visto ele na vida. Então foi aí que seu sequestrador se revelou. Seu nome era Min Sin-Shu. Ele nasceu em Taiwan no dia 15 de outubro de 1950. Quando tinha 8 anos, ele e sua família se mudaram para Minnesota. Seu pai morreu 3 anos mais tarde. Em sua adolescência, ele era descrito como violento por seus irmãos. E ele participou de atividades criminosas também em sua adolescência, como iniciar incêndios em apartamentos de 3 estranhos e atirar pedras em veículos. De 1965 a 1966, ele estudou no mesmo colégio onde Mary trabalhava. Min Sin-Shu tinha um caderno onde ele escrevia suas fantasias mais macabras. Ele tinha uma lista de mulheres que inclusive
Inclusive, Mary também estava nessa lista, nas quais ele escrevia histórias onde ele as estuprava, as raptava, e elas gostavam daquilo e até se apaixonavam por ele. Mas ele não fazia isso só na adolescência, ele ficou grande parte de sua vida escrevendo e vivendo aquelas histórias macabras nos pensamentos dele. Até que ele viu que aquilo não o satisfazia mais, então ele começou a ir atrás de Mary. Quando ele não estava trabalhando na sua loja de eletrônicos, ele estava seguindo Mary. Ele a seguia por toda parte. Aliás, ele frequentava a igreja onde ela ia só para vê-la. E por muitas vezes ele sentava atrás dela. Talvez até tocasse seu cabelo ou sua roupa. Só que ele era muito cuidadoso e ninguém nunca percebeu. A sua presença nunca foi notada. Mary não tinha noção de quem Min Sin-shu era, porque, como eu disse, ela ficou por um bom tempo nas Filipinas e ela sempre estava se mudando com seu marido. Então não tinha como ela gravar todos os rostos de todos os alunos que ela já teve. Mary não sabia, mas ele já tinha tentado raptar ela diversas vezes. Em 1975, ele achava que Mary morava numa casa, só que essa casa era de seus sogros. Então, certo dia, ele invadiu essa casa, tentou achá-la, só que não achou. Então ele fez parecer que era um roubo, amarrou os sogros dela e disse que se eles contassem pra alguém, iria matá-los. Então eles nunca disseram pra polícia e nunca disseram pra ninguém que a casa deles tinha sido invadida. Enquanto Mary e seu marido estavam nas Filipinas, Min Sin-shu a procurava loucamente. Então ele descobriu que ela tinha voltado em 1979 e que ela estava morando com seu marido no campus de uma universidade. Então novamente ele começou a persegui-la. Mary não tinha ideia, mas ele também já tinha tentado arrombar o seu apartamento. Algumas vezes ela e o marido até chamaram a polícia, mas eles não acharam que era nada demais. Eles não tinham ideia que era algo desse tamanho. Durante a época que ela morava no apartamento do campus da universidade com seu marido, Min Sin-shu chegou a fazer buracos embaixo da cama deles para poder vigiar Mary. Mary ficou completamente chocada, porque ela não esperava que um aluno de 15 anos atrás estava fazendo aquela barbaridade com ela. Foi aí então que ele pegou uma câmera, colocou posicionada de frente pra Mary. Ela perguntou por que ele estava fazendo isso. Então ele disse que ele queria humilhar ela de todas as formas e que ele a agrediria sexualmente, e que com essas filmagens ela ficaria tão envergonhada que nunca mais ia querer voltar pro seu marido e nem pra sua vida social, porque na cabeça dele ela se sentiria tão suja que jamais voltaria pra sua vida de antes. E assim ela começaria a se apaixonar por ele. Min Sin-shu também disse a Mary que na época do colégio ela tinha dado uma nota pra ele bem menos numa prova e que isso fez com que ele não conseguisse entrar na faculdade que ele queria e que por isso ele foi levado pra guerra do Vietnã e que virou preso de guerra por alguns anos. Mas depois foi descoberto que isso era tudo mentira dele. Após ele falar muito e estar gravando toda essa conversa, ele começou a tirar as calças e tirar sua roupa para poder estuprar Mary Stoffer. Ele disse pra ela que aquele estupro poderia ser da maneira mais tranquila se ela cedesse, ou que poderia ser da pior forma. Naquele dia ele ficou por horas estuprando Mary, porque ele disse que esperou muito por isso. Após toda essa tortura física e psicológica, ele a levou de volta pro armário e a deixou lá dentro com sua filha. No dia do sequestro, o marido de Mary, Yves Stoffer, ficou muito preocupado porque sua mulher não costumava atrasar. Então ele ligou pra polícia dizendo que sua mulher tinha saído e que não tinha voltado, que já faziam 4 horas. Então a polícia disse pra ele que ele deveria esperar, que isso era algo normal e que logo ela estaria em casa. Mas Yves conhecia muito sua esposa e ele sabia que ela jamais faria algo do tipo, e que se ela estava demorando daquele jeito, com certeza tinha acontecido alguma coisa. Ele ligou diversas vezes pra polícia, ele também ligou pro salão de beleza pra saber exatamente a hora que elas tinham saído de lá, só que não dava em nada. Só no dia seguinte que a polícia foi até a casa dele e então começaram as buscas. Eles encontraram o carro de Mary. Por um momento eles até acharam que Mary tinha ido embora por livre e espontânea vontade. Porém eles encontraram no carro objetos pessoais e a identidade de Mary. Então eles imaginaram que ela não iria embora desse jeito. Enquanto isso, na casa de Min Sin-shu, Mary e Beth tinham uma rotina onde elas almoçavam, jantavam, elas faziam as refeições com ele à mesa, só que elas sempre estavam amarradas porque ele não confiava. Mary também era estuprada todos os dias e ele achava que alguma hora ela ia se apaixonar por ele, que alguma
alguma hora ela ia ser carinhosa, e ele também ficava revoltado quando ela não tinha afeto por ele ou quando ela não demonstrava prazer no que ele estava fazendo, pois ele achava que com seu desempenho no ato sexual ela se apaixonaria por ele imediatamente, mas ela cada vez mais se enojava. Um dia ele ficou com muita raiva porque ele queria que ela demonstrasse algum tipo de prazer, só que ela não demonstrava, obviamente. Ela sempre dizia que amava muito seu marido e que ele não era o marido dela. Ele, com muita raiva, pegou o Betty e colocou um saco plástico no seu rosto e tentou sufocá-la. Nesse momento, Mary correu e deu um beijo nele para que ele parasse com aquilo. Muitas vezes ele ameaçava Betty para que Mary demonstrasse algum tipo de afeto por ele. Os dias iam passando e Min Sen-shu continuava sua vida normalmente. Ele ia para sua loja de eletrônicos, trabalhava, e enquanto isso Mary e Betty ficavam presas. Só que nem sempre ele deixava as duas juntas. Algumas vezes ele colocava Mary dentro do armário e Betty dentro da van. Ele as mantinha separadas para que elas não tentassem alguma coisa, para que elas não tentassem fugir. As investigações continuaram e Min Sen-shu ficou revoltado porque os rostos de Mary e Betty já estavam nos jornais e na televisão. Então ele pediu para que Mary escrevesse uma carta pro seu marido dizendo que ela tinha fugido porque ela quis ir embora e que talvez ela voltaria na época que eles fossem viajar. Mary então escreveu essa carta e enviou para o seu marido. Só que após ele ler a carta, ele soube na hora que aquilo ali era a letra dela, sim, mas que ela jamais teria escrito algo daquele tipo. Os policiais então tentaram encontrar digitais na carta, só que eles não encontraram absolutamente nada. Eles não tinham noção de onde elas estavam, do que estava acontecendo, se elas ainda estavam vivas ou não. Min Sen-shu tentava conquistar Betty de todas as formas. Ele dava pra ela jogos, ele até trouxe uma televisãozinha pra que ela pudesse assistir lá dentro. Teve até uma certa vez que ele precisou viajar até Chicago, pois ele participaria de uma feira, então ele levou Betty e Mary junto com ele, e ele deixou elas dentro de um trailer. Betty gritava, Mary também tentava pedir por socorro, mas ninguém as escutava. Mary até chegou a dizer que parecia que as pessoas achavam que aquilo era uma piada e seguiam suas vidas. Um certo dia, Mary achou pela casa o recibo de uma lavanderia, e nesse recibo tinha o endereço da casa. Então ela memorizou aquele endereço, pois ela tinha fé, ela acreditava que alguma hora ela ia conseguir escapar e que ela precisava avisar os policiais aonde ela estava. Então ela tentou memorizar esse endereço, pediu para que Betty memorizasse e depois ela rasgou esse papel com medo que ele encontrasse. Min Sen-shu constantemente dizia que ela tinha que esquecer seu marido e seu filho porque agora ela pertencia a ele, que agora ela era a mulher dele, que eles iam ter uma vida. Ele disse que esperou por aquilo há muito tempo, que ele não deixaria ela escapar de suas mãos. No dia 7 de julho de 1980, Min Sen-shu precisou sair para resolver algumas coisas na rua e deixou Mary e Betty dentro do armário juntas. Mary aproveitou aquele momento e começou a mexer nas dobradiças da porta. Ela conseguiu arrombar o armário e puxou a corrente. Betty gritava e pedia para sua mãe parar com aquilo porque ela tinha medo dele chegar e encontrar elas. Só que Mary continuou lutando, conseguiu ir até a cozinha. Ela ainda estava amarrada nas correntes com Betty, então elas foram até a cozinha. Ela ligou para a polícia e com muita calma ela disse: "Oi, meu nome é Mary Stoffer. Eu acho que vocês estão procurando por mim e por minha filha." Ela deu o endereço da casa e pediu para que os policiais fossem logo. Elas foram pro lado de trás da casa esperar a polícia. Então os policiais chegaram e logo após eles acharam Min Sen-shu e ele foi preso. Só que dentro da cadeia ele não parou de aprontar. Ele conheceu um presidiário que se chamava Richard Green, e então ele ofereceu a este homem 50 mil para matar Mary e Betty, para que elas não pudessem testemunhar contra ele e para que ele também conseguisse fugir dali. Só que Richard Green contou tudo pro FBI e o plano dele não deu certo. Foram feitos 2 julgamentos, um pelo assassinato de Jason Wilkman e um pelo sequestro de Mary e Betty. O julgamento de Mary e Betty aconteceu em 1980. Betty não sabia de muita coisa que Mary tinha passado, então Mary fez questão de conversar com sua filha antes que o julgamento começasse. Ela disse pra ela e explicou que ela havia sido estuprada. Até aquele momento Betty não entendia muito bem porque ela só tinha 8 anos. Durante o julgamento, Mary estava no banco de testemunhas e então um dos promotores
ouviu uma movimentação atrás dele enquanto ele estava questionando Mary. Quando ele olhou para trás, Min Sen-chul estava completamente revoltado e começou a correr em direção a Mary para atacá-la. Só que o promotor rapidamente, nas palavras dele, foi como por um instinto, pegou Min Sen-chul e não deixou que ele fosse até ela. Porém, em 1981, foi o julgamento sobre a morte de Jason Wilkman. Mary também estava testemunhando nesse momento, quando Min Sen-chul correu até ela. Ele estava com uma faca que ele tinha contrabandeado e ele feriu o rosto dela. Mary teve que levar 62 pontos por causa disso e até hoje ela possui uma cicatriz em seu rosto. Mary disse que talvez ele tivesse feito isso com a ideia de que, se eu não posso tê-la, ninguém jamais terá. Min Sen-chul foi condenado nos 2 julgamentos. Ele pegou 30 anos de prisão pelo sequestro de Mary Beth e 40 anos de prisão pela morte de Jason Wilkman. Porém, em 2010, ele pôde fazer apelo para a liberdade condicional. Só que seu pedido foi negado. Porém, de 2 em 2 anos, ele pode novamente fazer o mesmo pedido. Mary e seu marido testemunharam na audiência dele, dizendo que ainda o temiam, mesmo depois de tantos e tantos anos. No total, Mary e Beth ficaram presas 53 dias. Mary disse que durante o primeiro estupro, ele disse para ela: "Não quero que suas cicatrizes sejam físicas, eu quero que sejam emocionais. Quero que você se sinta suja, humilhada e degradada." Mary disse que jamais esquecerá as palavras do policial quando a encontrou e perguntou: "Jason está com você?" Foi aí então que ela entendeu que Jason havia sido morto naquele dia na floresta. Ela disse que naquele momento também se sentiu devastada, porque ela também tinha um filho e entendia a dor daquela família. Mary fez questão de dizer que jamais deixaria que isto atrapalhasse ou marcasse a vida dela e de sua filha. E quando tudo acabou, quando todos os julgamentos passaram, ela e sua família viajaram até as Filipinas para fazer um trabalho missionário que tanto queriam. Mary e seu esposo se aposentaram e dividem seu tempo entre os Estados Unidos e as Filipinas. Beth, hoje em dia, é uma mãe de família. Foi escrito um livro sobre a história de Mary que se chama Stalking Mary. O canal Lifetime também fez um filme sobre a vida de Mary, que foi transmitido pela primeira vez no dia 5 de outubro de 2019. O filme se chama The Mary Stoffer Story. Então, gente, chegamos ao final desse caso. Eu queria pedir desculpa pra vocês, porque hoje está nublado e chovendo, e como eu não tenho iluminação e nem microfone, com certeza esse vídeo tá escuro e tem barulho de chuva por trás. Mas isso tá um pouco fora das minhas mãos, então eu agradeço muito se você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário, porque é muito importante pra mim. Me conta o que você achou desse caso, gente. Por favor, deixe seu like, ative o sininho também pra você ser notificado dos próximos casos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e em breve teremos um próximo caso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Um beijo e até mais. Tchau!